Eu completei 30 anos esse ano e eu só fico pensando o que eu tenho até agora. Eu não tenho apartamento, eu não tenho namorado, eu não tenho uma estabilidade de verdade e eu nem. Calma, calma, calma. Para tudo aí! Já vamos descobrir tudo que essa moça não tem, o que que ela tem também, de repente, nessa lista, nessa questão de cheguei aos 30 e fiz coisas, deixei de fazer coisas. Mas assim, ó, se tem uma coisa que eu acho que você não deveria de jeito nenhum deixar de fazer é aprender inglês. E quer oportunidade melhor que aprender um inglês com uma pessoa identificada aqui com o nosso conteúdo, como é o caso do professor Léo? Então vai lá, manda uma mensagem para ele, o WhatsApp tá aí na tela e agende sua aula particular, tá? Eu tenho certeza que você vai curtir muito. Ele é um professor magnífico que ensina muito bem. Você vai aprender rapidinho o inglês. Eu tenho certeza, você vai curtir pra caramba e é necessário, muito necessário para o nosso desenvolvimento aqui, tá bom? Então, eu falo tanto de desenvolvimento aqui no canal e não posso deixar de te indicar esse trabalho tão impressionante, tá bom? Então vai lá, manda uma mensagem para ele, fechou? E agora vamos ver então essa lista aí, tentar entender o que acontece, por que chega no 30 e é tão, né, aquela epifania toda, né? Vamos descobrir? Bora lá então. 30 anos esse ano e eu só fico pensando o que eu tenho até agora. Eu não tenho apartamento, eu não tenho namorado, eu não tenho uma estabilidade de verdade e eu nem quero ter essa estabilidade. Mas o que eu fiz com isso? Eu nunca viajei, eu não conheço lugares, culturas e aí eu decidi que eu quero fazer um mochilão. Mas eu tenho muito medo de fazer um mochilão sozinha. E aí eu comecei a pensar nessas pessoas que fazem coisas sozinhas e vão em café sozinhos, em restaurantes sozinhos. E eu sou uma pessoa que eu estou constantemente dependendo de outras pessoas. E não que eu não possa fazer coisas sozinhas, eu consigo fazer coisas sozinhas, mas eu prefiro muito mais uma companhia porque eu quero dividir momentos. Será que eu sou dependente emocionalmente? Talvez sim. Mas até que ponto a gente faz coisas sozinhos? Todo mundo depende de pessoas. Afinal, eu não posso abrir uma conta de banco sem ter um bancário. Como é que essas pessoas decidiram que elas queriam ser bancárias quando elas eram crianças? Foi em que momento? Porque bancário não é uma coisa que você sonha. Em que momento que a gente para de ser criança e a gente começa a ser adulto? Em que momento que a gente parou de pensar em coisas que a gente realmente quer fazer e coisas que dão dinheiro? Porque ao mesmo tempo, se eu fosse pensar em dinheiro, eu já teria virado médica. Mas não, decidi ser atriz e nutricionista. Nutricionista até que me dá muito mais grana. Alguns vão dizer que não, mas depende também a área que você for e como você atua nessa área. Eu gosto muito de ser nutricionista, mas eu queria viver um pouco mais de atuação. E até que eu consigo. Esse ano eu fiz um filme do Miguel Falabella, sabia? Foi muito incrível. Mas enfim, eu queria fazer mais coisas sozinha. Acabou! 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 Pois é. É claro que assim, primeiro ponto, talvez a moça esteja apenas atuando, mas também não quer dizer que a pessoa é atriz, que ela sempre vai estar atuando e que ela não entrega nada de um pensamento próprio, tá? Mas como eu disse, pode ser um texto. O fato é o seguinte, o que ela imprimiu aí nesse vídeo curto, né, apesar da sensação de não ser, é o quê? É a sensação que muitas têm ao ultrapassar essa barreira dos 30. Tá? Todos nós, em algum nível, vamos sim nos questionar quando chegamos nessa faixa de idade sobre o que conquistamos, o que deixamos de conquistar, o que deixamos de fazer, arrependimentos ou não, tá? Existe algum nível de epifania, vamos chamar assim, também na vida masculina, tá? Eu acho que a grande diferença é que, com exceção talvez de algum impacto visual que possa te incomodar, como por exemplo, né, na vida do homem tem a questão da queda do cabelo, coisa assim, mas em geral, né, a vida do homem no período dos 30, se ele construiu, mesmo que minimamente, vai entregar para ele uma sensação de uma certa satisfação, tá? Não é sempre, como eu disse, você tem que colher, né, você tem que plantar, né, vamos dizer assim, para poder colher aí nessa faixa de idade, mas eu diria que eu acho que a grande questão masculina comparada ali à feminina e tudo mais tem muito a ver, primeiro, com a wall, é claro, né, que é a sensação da parede biológica, né, aquela ideia de que talvez, e especialmente nesse caso onde ela citou que não consegue fazer, né, que ela não consegue se imaginar fazendo as coisas sozinha e tudo mais, querendo ou não, a sensação de ter um filho, ela causa em você algum nível de pertencer a alguém, de ser parte de uma família, né? Então, querendo ou não, existe esse impacto com certeza na vida delas. E ao sentir que talvez esse momento não vá chegar, afinal de contas, quando você ultrapassa a barreira dos 30, vai começando a ficar mais difícil, principalmente quando você não tem namorado e por aí vai, não tem nenhum noivo, não tem nada nem perto disso, né? Então vai gerando sim essa, vamos dizer assim, talvez ansiedade
que muitas das vezes elas acabam metendo os pés pelas mãos e escolhendo um parceiro aí por escolher, né, o prêmio de consolação e tal. Então, essa sensação é um primeiro impacto na questão dos 30. Mas além disso, que eu acho que é a grande diferença entre homens e mulheres, porque o homem também pode, em algum nível, sentir algum impacto assim, de não estar construindo a sua família, de não ter tido um filho ainda e tal. Porém, como a gente sabe, né, biologicamente, como o homem ele pode fazer isso de uma forma mais, digamos que, a palavra não seria essa, né, mas atrasada, né? O homem pode, ele tem mais essa vantagem biológica, né? Então ele acaba não tendo o mesmo impacto. Porém, quando a gente fala, por exemplo, do paradoxo da escolha, eu diria que está aí o grande X da questão, né? As mulheres, elas têm um número bem alto de opções enquanto jovens, tá? A maior parte delas. Essa é a verdade. E aí entra o ponto. Eu escolhi certo? Desde o parceiro que eu fiquei, que eu decidi ficar, talvez tinha um outro cara que era melhor. Ah, aquele outro cara que eu deixei para trás ficou rico. Alguma coisa acontece, algum ponto da vida delas, né? Ou então, eu não deveria ter ido para um lado, eu deveria ter, né, aprendido um novo idioma e não aprendi, né? Ó, professor Léo, hein? Então tem uma série de questões que fica mesmo a sensação, né, de que elas tiveram várias e várias opções, porém não souberam escolher. E aí pode ser que sim, pode ser que a mulher que chega nos 30 escolheu bem, tá bem casada, tá com o seu filho, tá com uma carreira legal de repente, não sei. Depende da sensação do que vai trazer nela o pertencimento e a satisfação, que eu sei que a gente fala que, né, elas são eternas insatisfeitas, mas é muito em função disso, tá? Quando você tem muitas opções, você fica mais facilmente insatisfeito. Por isso o paradoxo da escolha, por isso que eu falei a respeito desse ponto. É como se você entrasse, por exemplo, o exemplo melhor sempre é esse, né? Você entra num restaurante e o menu é lotado de pratos dos mais variados tipos, variações ali, etc. Você escolhe um prato e você vai ter a sensação de que, caramba, eu deveria ter pego outro. E aí, mesmo que você compre 2, 3 pratos, não vai ser o suficiente, ainda tinham mais variações ali, né? Agora, se você vai num restaurante que é aquela coisa mais poucas opções, você sabe, ó, eu estou escolhendo o melhor prato possível, porque eu tenho poucas opções. O homem é assim. Como ele tem poucas opções, ele acaba sabendo, pelo menos no sentir, ele acaba tendo a sensação de que escolheu o melhor. Aquela frase que muitos falam, que tem sua verdade, mas também tem sua ilusão, aquela coisa a mulher escolhe quem fica e o homem escolhe com quem ele casa, tem um pouco a ver com isso, tá? Porque, querendo ou não, o homem realmente ele tem poucas opções para ficar, ele acaba tendo que, né, aceitar qualquer coisa, mas na hora dele, né, firmar um compromisso, ele olha todas as opções que ele já teve, desculpa aí se teve um barulho aí, passou uma moto aqui, né? Mas ele olha todas as opções que ele já teve, ele começa a considerar o que é melhor, o que não é, e aí acaba indo muito por esse caminho, tá? E é por isso que eu diria que a sensação nossa, quando a gente ultrapassa essa barreira dos 30, é diferente da delas, por conta também disso, tá? Essa, pelo menos, é a forma como eu enxergo isso. E uma outra questão que eu enxergo muito é que você tem que aprender inglês, cara. A gente fala de desenvolvimento o tempo todo e você tá aí até agora, viu esse vídeo inteirinho e não mandou mensagem pro professor Léo? Manda lá, pô. Vai conhecer, ele passa para você os valores, tudo direitinho. E você já agenda aí alguma aula, tá bom? Tenho certeza que você vai gostar muito, de verdade. Não perde tempo não, tá? Tá perdendo tempo aqui, tá perdendo tempo até mesmo comigo. E deveria estar aprendendo o idioma se você ainda não sabe o inglês, tá bom? Que é muito importante. E é isso, cowboys. Tamo junto. Até a próxima.